gente hoje vai falar sobre as apresentações, ou melhor, regras de como se apresentar em público. Na semana passada nós tivemos uma aula mais introdutória no que diz respeito à oratória. Então a gente viu lá alguns vícios de linguagem, a questão da comunicação, como deve ser, como nós podemos e nós devemos ter uma comunicação assertiva, ao mesmo tempo nós devemos ter uma comunicação limpa. Então existem muitas coisas que podem sujar a nossa comunicação. Então às vezes você tem um vício de linguagem muito ali enraizado, às vezes você tem um som que você fala e repete todo final de frase, e todas essas coisas vão sujando a sua comunicação. Às vezes você tem um conteúdo muito interessante a se repassar às outras pessoas, porém, infelizmente, você acaba perdendo a atenção daquela pessoa, justamente porque a pessoa vai focar nesses vícios de linguagem. Então é muito importante que a gente tenha essas preocupações, esse cuidado. E no fim, a gente aprendeu também que, ou melhor, um dos elementos que nós aprendemos é sermos críticos de nós mesmos, ao passo que nós devemos também buscar opinião dos nossos irmãos. Então, por exemplo, você tem uma obra, você tem ali um ministério prático dentro da igreja. Então você pode chegar para o seu irmão e dizer assim: Joel, você acha que a minha comunicação foi muito difícil? Você conseguiu entender o que foi dito, o que eu consegui repassar? Então o irmão George vai dar o feedback dele. Assim a gente pode pedir a opinião, o feedback de cada irmão. E assim por diante. Então são coisas que a gente pode internalizar e tornar isso uma prática na nossa vida. E hoje nós vamos estudar aí página número 8. Essa aula, quanto à próxima, nós vamos falar justamente sobre o mesmo tema. Mas como é um tema um assunto mais extenso, nós vamos dividir lá no meio. Então nós vamos começar estudando ou aprendendo sobre como nós devemos nos portar na frente de um público. Ok? Então, nosso primeiro item, a letra A, em relação à nossa posição física. Na aula passada, a gente aprendeu que nós nos comunicamos de várias maneiras. Tanto pelo nosso palavreado, pelas nossas palavras, mas ao mesmo tempo pela nossa comunicação não verbal, a nossa postura. Então, muitas vezes a gente pode chegar num ambiente todo meio torto, assim, meio estranho, e as pessoas vão achar que, rapaz, o que é isso? O que está acontecendo? Será que esse rapaz aí está bem? Um massagista, uma coisa do tipo? Então a gente sempre precisa estar na posição ereta e firme, ok? Então, número 1 aí, ó, ficar com a cabeça erguida, de maneira que a voz seja jogada em direção aos ouvintes. Então imagina, você está falando e aí em um dado momento a pilha acaba, descarrega o microfone. Então você está num ambiente em que as pessoas elas não são acostumadas em usar microfone. É uma igreja pequena, está nascendo agora, e tem um número razoável de irmãos e você não tem microfone. Você tem que falar um pouco mais alto, para que todos os irmãos consigam ouvir. Quem foi, por exemplo, para o Luau, lá na praia em Manaíra, a gente fez um trabalho missionário lá com os jovens, tem essa dificuldade. Você é uma praia, um ambiente aberto, tem som distante, né? Não atrapalha, de certo modo, mas tem. E tem uma quantidade razoável de pessoas. Você não pode chegar num estúdio e falar para si apenas, né? Baixinho. Você tem que falar em um tom de voz que as pessoas escutem. Número 2 aí, vai dizer o seguinte, ó, quando começar a falar, encarar a última fileira para que eu possa condicionar a voz à última fileira. Às vezes a gente se depara com algum irmão aqui e ali que tem essa dificuldade de projetar bem a sua voz. Então às vezes você está ali, vamos lá, vou pedir para alguém orar, aí vou pedir para fulano de tal orar, aí a pessoa vai lá, ora, aí você fecha o olho e fica esperando, né, a oração começar. Aí espera, ué, o que aconteceu? Aí você olha, mas já está orando, só que ninguém está escutando nada do que está sendo dito, né? Então a gente precisa ter esse entendimento, não somente na parte de oração, mas também de estudo, também todos esses aspectos que envolvem a nossa comunicação. Outra coisa, evite olhar para um ponto fixo, janela, lâmpada, espaço vazio, etc. Eu tenho, quem é de Natal vai saber, né? Mas tem um pastor lá do Natal, que inclusive foi na conferência, que ele não olha para as pessoas, olha para o teto, fica assim, né? Acho que se alguém do Natal ver vai saber quem é, mas tipo assim, sempre tem uma pessoa fica esquisito, mas você fica com medo, rapaz, olha para a lâmpada assim, ó. Então, juro, fica assim, ó. Então meus irmãos, a gente não sei o que e tal, depois volta. Mas a gente tem todos
esses pontos, né? O poder do corte. Então a gente tem todos esses elementos que a gente precisa tomar cuidado. Lembra que na aula passada nós falamos que precisamos nos comunicar para a nossa plateia, precisamos mostrar para que os irmãos ou os nossos ouvintes tenham uma convicção de que nós estamos falando com eles. Então nós precisamos fazer o quê? Contato visual, nós precisamos projetar nossa voz de um modo firme para que eles consigam entender não somente o que nós estamos falando, mas também a gravidade daquela mensagem. Com tudo isso, ela pode ser entendida e comunicada até pelo tom da nossa voz. O próximo diz assim, evite correr o olhar para a esquerda e para a direita. Isso se chama olhar para a brisa. O que acontece? Muita gente tem uma tendência, e quando chega a um determinado assunto, ficar meio que com aquele medo de insegurança de olhar para os irmãos, por exemplo, para a sua plateia, ele fica meio assim e tal, então, irmãos, a gente faz isso, né? Olha, Deus é muito bom, o inimigo não presta, então não sei o quê. Não, a gente precisa ter um olhar mais centralizado. E não, porque se eu chego dentro dos irmãos e faço isso, né, que eu acabei de fazer, os irmãos podem achar que, cara, não tem preparo, a pessoa está insegura com a mensagem que ele está trazendo. Então, quando a gente tem essa segurança, nós passamos essa confiança pelo nosso olhar, pelos nossos gestos, pela nossa fala também, ok? Número 3, o que diz aí pra gente? Olhar no rosto de todos os ouvintes, pois assim nós podemos fazer o quê? Primeiro, manter contato com eles. Então, eu estou trazendo uma mensagem, se eu estou olhando para os irmãos conseguem me acompanhar. Porque, por exemplo, às vezes você está trazendo estudo, e aí você pede, sei lá, vou pedir para que o irmão peço para eles fazer uma leitura lá em Colossenses 1:3, um exemplo. Aí, tipo assim, ele está prestando atenção, olhando para mim. Só que com aquele semblante que não está entendendo nada. Aí quando eu peço para ele ler ali, para mim ler? Como assim? Sabe? Então a pessoa fica meio perdida, para mim fazer, para mim não fazer. Então meio que as pessoas ficam sem saber a deixa do que você está falando, o que você está pedindo. É como na semana passada, como foi dito, às vezes a pessoa tem aquele vício de linguagem, todo fim de frase falar um entendeu, né? Entendesse. Quando ele vai perguntar de fato se os irmãos estão entendendo, os irmãos ficam sem saber, peraí, é para responder mesmo ou é mais um vício de linguagem? Então fica meio confuso a comunicação. E isso é um ponto que deve ser corrigido, tá? A próxima coisa que nós temos aí é prender a atenção dos ouvintes, fazendo com que cada um que você está se dirigindo a ele. Aqui é um ponto muito fundamental. Por quê? Os irmãos concordam que durante o culto pode acontecer várias coisas. Pode acontecer de alguém ligar o som muito alto, uma música bem, né, edificante, vamos dizer o contrário. Pode acontecer durante um culto, uma criança começa a chorar, não é a chorar apenas, aquele berro estridente. Pode acontecer várias coisas durante o culto. O que a gente pode fazer? Quer dizer que o vizinho ligou o som, eu vou lá pegar um porrete e quebrar o som dele? Não. Bem-vindos, meus irmãos. Bom dia, gente. Bom dia. Para os irmãos se acomodarem. Então, o que eu posso fazer? Vou pegar um pedaço de pau, quebrar o som do vizinho, eu vou arrumar uma briga com o vizinho toda vez quando a gente começa o culto, ele liga o som, eu vou lá bater na casa dele para criar uma confusão. Ou então a criança, ela está chorando muito, os irmãos ali estão perdendo o foco. O que eu posso fazer? Eu vou brigar com a mãe, eu vou constranger os pais por causa disso? Não é bem assim que a gente faz. Nós temos alguns artifícios que nós podemos driblar isso. Então, por exemplo, lógico, também vai do consenso de cada um, mas o que um orador ele precisa fazer? Se eu vejo que durante as minhas palavras está passando um carro de som, por exemplo, né? Mamão papai, a Deus 99, passando, o que eu posso fazer? Eu posso dar um tempinho, dar uma pausa. Os irmãos já perceberam o que está acontecendo. Posso dar uma pausa, esperar que o carro de som passe e depois eu volto do que eu estou fazendo, do que eu estou falando. O irmão está com o som ligado. Nós podemos simplesmente conscientizar os irmãos. Olha, irmãos, está acontecendo isso aí, né? Está tendo o som, mas vamos manter o foco aqui. Às vezes tem irmãos que estão conversando. Sempre tem irmão que você diz a passagem, olha, vamos abrir aí Mateus 24. Aí todo mundo está procurando, aí tem um irmão, uma irmã que abre assim, Mateus quanto? Não é? Aí fica sem saber.
E aí, tipo assim, não pergunta discretamente, tudo bem? Qual é a passagem? Pode repetir? Não, pergunta para toda a igreja. Irmãos, qual é o versículo mesmo que eu não entendi? Não é? Então você fica assim, rapaz, calma, não é bem assim que as coisas funcionam. Eu, por exemplo, é que eu oriento algo que eu faço, eu sempre faço repetições. Então, meus irmãos, vamos abrir Mateus 24. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. E assim eu vou repetindo até... Tem como, irmãos, irmão? Mas ainda Deus. E ainda Deus, né? Vai, quanto mesmo? Exatamente. É Mateus 25? Mateus só tem 24 capítulos. Pronto. Então, assim, a gente precisa também educar os nossos ouvidos. Então, por exemplo, às vezes tem irmãos que querem comunicar, falar alguma coisa, mas eles não falam baixo, eles falam alto. E os irmãos, eles percebem, eles ouvem. Então, às vezes você percebe que o irmão está olhando para o estudo, está prestando atenção, mas está alguém conversando, aí ele vai fazer o que? Ele olha. Então, a gente precisa ter meios e artifícios para que isso não aconteça. Então, por exemplo, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente, irmãos, posso continuar, posso chamar a atenção dos amados e dizer assim, olha, meus irmãos, posso dar aqui continuidade ao que eu estou, né, ao estudo, ao sermão, alguma coisa desse tipo. Então, eu gosto muito também do que um pastor fazia, né? Quando isso acontecia, chamava ele, olha o foco, meus irmãos, olha o foco. Pegava assim os irmãos aí, assim mesmo, desculpa aí, pastor, aí continuar, tá? Então, assim, são meios. A gente precisa também ter o cuidado de que qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente pode estar constrangindo o irmão. Eu não posso simplesmente chegar assim, o irmão George está fazendo isso, no meio do culto. O irmão Elias está fazendo aquilo, o irmão Anderson está fazendo não sei o quê. Então, a gente precisa tomar cuidado com os nossos comentários em público para que a gente não constranja o irmão. Às vezes, o orador comete esse erro, o que acontece? Às vezes tem um visitante, às vezes tem uma pessoa que nos visita, que está no nosso meio. Ele deixa de vir, certo? Ele deixa de estar no nosso meio porque ele se sente constrangido, porque tem uma pessoa que fala isso, que fala aquilo. E qual é a orientação bíblica para que a gente possa tratar desses cuidados? Lá em Mateus, Jesus vai dizer o seguinte, olha, se tem alguma coisa contra o irmão, não necessariamente um problema, mas às vezes você percebe que aquele irmão tem uma falha ali. O que você vai fazer? Você chega naquele irmão, olha, irmão Graça, tem isso, tal, entre eu e a irmã, ou entre eu e o irmão. Depois, se eu percebo que não deu ouvidos, é diferente. Veja só, isso aqui é um ponto fundamental. É diferente entre você estar tentando, mas está falhando, e você simplesmente não dar ouvidos ao que foi orientado a você. São coisas diferentes. Você precisa ter a sensibilidade e reconhecer, o irmão está tentando. Mas o irmão, ele não me deu ouvidos e parece que nada aconteceu. Aí já é um problema. Se isso aconteceu, o que eu faço? Aí eu chego a alguns irmãos mais maduros e vamos conversar com ele. Vamos puxar ele aqui e vamos conversar. Pronto. Rapaz, não escutou. Aí leva para a igreja. E esse é o processo. A gente não pode ficar constrangendo ninguém, porque a gente não gosta de ser constrangido, concorda? Não gosta de nenhuma situação vexatória. Então, por que nós vamos submeter ao nosso irmão à mesma coisa? Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos ter esse cuidado. Mas lógico, cada situação, cada caso é um caso. Enfim, o que eu posso fazer para manter a atenção das pessoas no que está sendo dito? Existem algumas pesquisas que falam que o ser humano ele tem um tempo médio onde ele consegue focar em um assunto. Uma criança, por exemplo, ele tem uma duração mais ou menos entre 10 e 15 minutos de atenção focada. Um adulto, ele já tem uma atenção, ele consegue se encontrar focado por mais tempo. Existe um estado chamado estado flow. O que é isso? É quando você está focando numa atividade que você não consegue, você não está prestando mais atenção em nada do que está acontecendo à sua volta. Sabe aquela pessoa que está ali, fazendo uma atividade, aí você fala, ei fulano, e a pessoa fica parecendo que está hipnotizado, certo? Isso é chamado de estado flow. Quando a pessoa está estudando, para quem estuda concurso, alguma coisa desse tipo, o cara está lá no computador, no notebook, estudando e tal, vendo alguma coisa, você percebe que pode até acabar o mundo, a pessoa está ali, focada. Isso é estado flow, tá? E o que acontece? A nossa comunicação pode facilitar esse processo, pode facilitar esse estado por parte dos irmãos. Então, se eu chego e falo para os irmãos com aquele vício de linguagem, então, meus irmãos, né, a gente pode ver, né, que aqui, né, Jesus vai vir, né, no fim do mundo, né, tá certo, e fica repetindo. Aí, o que acontece com os irmãos? Os irmãos começam a olhar para o relógio.
Aí você fica assim, rapaz, vai acabar esse estudo não, hein? Aí você começa a contar as horas. Vai terminar de 18 horas. Droga, né? 17h30. Aí fica lá dentro. Aí depois, droga, 5h32. Meu Deus do céu. Ai, Jesus, vou dormir. Não é possível. Então, o estudo, a aula, a EBD, o culto fica algo muito, sabe, aquela tortura. Fica aquela tortura. Fica, meu Deus do céu, por favor, acabe. Diga, vamos orar. Vamos orar. Diga logo isso, pelo amor de Jesus, quero ir para casa. Então, esse não é um sentimento que nós vamos expor, mas é um cansaço que nós vamos ter dentro de nós. Você não consegue mais prestar atenção no estudo. Eu estou na EBD, eu estou falando sobre escatologia. Escatologia é um assunto complexo. Eu vou passar para os irmãos, mas os irmãos precisam ter aquela atenção. Mas muitas vezes a falta da atenção dos irmãos é minha culpa, porque eu não estou sabendo me comunicar corretamente. Tá? Então, eu estou fazendo uma pergunta para os irmãos. Se o estudo foi claro, os irmãos conseguem ter uma noção do assunto que foi passado. Se eu perguntar para eles. Mas se eles não sabem absolutamente nada, existem duas coisas. Ou os irmãos não prestam atenção, ou eu farei na minha comunicação. Tem essas duas possibilidades. Então a gente precisa saber bem. Como é que eu vou descobrir? Eu posso fazer aplicar aquele mesmo princípio que nós aprendemos. Sermos críticos. Irmãos, a minha comunicação foi clara? Existe alguma coisa que eu preciso melhorar? E assim a gente começa a melhorar a nossa comunicação e também a nossa performance. A gente pode se deparar com várias situações. A criança está chorando. O que eu posso fazer? Eu posso falar mais alto? Eu posso, meus irmãos, não sei o que e tal. Mas o que pode acontecer também? Às vezes a criança está, um ambiente quente, a criança está com calor, ou então a criança está, enfim. Pode acontecer várias coisas. De repente seja legal você pegar a criança, ir lá fora, dar uma passeada, esperar que ele se acalme, depois voltar. Existem vários meios, não é vergonhoso, ou ir lá dentro, pegar alguma coisa para ele ficar aí brincando e tal. Tem alguns pais que eles fazem, colocam um desenho para a criança brincar, para eles se irritarem. Tudo isso são meios para que a criança possa ficar calma. E aos poucos, como a criança não sabe ainda como as coisas funcionam, sabe o que é o culto, ela precisa aprender gradativamente. Então, a criança, ela está chorando durante o culto, coloca um negócio para ela pintar. Mas você vai tirando gradativamente os desenhos. Ela passava o culto inteiro desenhando. Agora vai ficar até uns 10 minutos o culto acabar. E aí sim você vai tirando 10 em 10 minutos, até que a criança esteja acostumada a ficar presente durante o culto. Certo? Não são meios, são táticas, são orientações que a gente pode aplicar na nossa vida. Tá bom? Muito bem. Número 4. Ficar à vontade, mas com postura correta, não como estátua. Você pode se locomover, você pode gesticular, mas é interessante que você tenha uma postura, como o item vai falar, uma postura correta. Eu preciso ter uma postura em que as pessoas elas entendam, esse rapaz aí tem algo muito importante a se comunicar a nós, tá? Então é preciso que a gente tenha passe essa imagem, Tem toda uma tática. Por exemplo, não sei se os irmãos já viram, mas geralmente os presidentes, eles sempre, quando vão aparecer no palco, eles sempre vêm na mesma direção. Geralmente se eu não me engano, é da direita para a esquerda. Que você vem para cá, você pode ver que ele sempre vem assim, vai dando ligado pessoas. Por quê? Porque como a nossa visão já é acostumada quando, por exemplo, vai fazer alguma leitura, a gente lê daqui para cá, Então a gente começa a familiarizar-se com esse movimento. Então quando você faz, vem de lá para cá, então as pessoas começam a ter a se conectar com você. Então são táticas que geralmente os presidentes usam, políticos usam, É para você ver, até mesmo o sentido que você anda já pode falar alguma coisa. Muito bem, número 5 diz assim, manter em geral um ligeiro sorriso, mas aí a gente pode relativizar um pouquinho. Por quê? Depende do assunto. Se eu estiver falando sobre salvação, aí coisa maravilhosa, somos salvos, toda sorte de bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo, o sorriso. Mas a gente vai falando sobre condenação, sobre juízo, sobre repreensão. A gente vai falar com um sorriso assim no rosto? Não. Primeiro, isso vai parecer até um desrespeito, com os irmãos. O pastor falar, pois é, vocês estão pecando, que coisa legal. Vai parecer um sarcasmo por parte do pastor, não é?
Então a gente precisa encarar a mensagem de acordo com a natureza, com o tom que aquela mensagem vai trazer, certo? Número 6, mudar de lugar de vez em quando, somente o necessário, para o seu bem e também para o bem do seu público. Então, eu preciso, geralmente é aconselhado que o dirigente fique atrás do público. Eu não posso ficar andando o tempo inteiro para lá e para cá, fico para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Não, eu preciso estar num ponto fixo. É proibido eu me locomover? Não é proibido. Mas é preciso que eu tenha, eu me movimente de uma maneira mais estratégica. Então estou aqui, eu quero enfatizar algum ponto da mensagem, estou atrás do público. Eu posso ir para frente? Posso. Mas eu tenho que me manter dentro do campo de visão dos irmãos. Então estou aqui falando. Eu crio essa intimidade maior, chamo a atenção para aquilo que é a gravidade, o ponto essencial que eu quero abordar. Tá? Então aí vai também dentro daquilo que você quer mostrar ao público. Número 7, manter os pés juntos, um à frente do outro. E aqui isso é um conselho que eu recebi há muito tempo atrás. Porque isso daqui vai fazer com que a gente consiga ter uma confiança maior com nós mesmos. Tá? Então, postura ereta, ombros jogados para trás. Então você consegue manter a cabeça erguida, certo? Então são pontos fundamentais para a nossa postura. Número 8, comportar-se com dignidade desde o momento que se levanta até se sentar. Então vai começar o culto, eu saí da minha cadeira, fui para trás do púlpito. Eu preciso ali eu ter aquela consciência, como o irmão falou, né? Aquela consciência de que o culto vai começar. Então saí do meu lugar, fui me dirigir atrás do púlpito e me dirigir também a palavra aos irmãos, para chamá-los para que a gente comece. Então é outro ponto fundamental. Número 9, o que diz aí? Fica calmo, aconteça o que acontecer. Cuidado, sua atitude é contagiosa. E aqui, meus irmãos, o que acontece? Às vezes você está atrás do púlpito e está fazendo a direção. Vamos mudar a situação, você está dando estudo. A irmã Val está responsável por trazer o estudo às mulheres, à sociedade feminina. Mas aí a irmã, ela está nervosa, está tremendo. Né? O que acontece? Os irmãos podem perceber isso, mas também podem não perceber. Às vezes, quando a gente está... eu perdi o texto, eu estava lendo e me perdi. Aí você fica, onde é que eu estava? Ou então a irmã está dando o estudo, irmãos, eu estou nervosa, me perdoe. De repente, essa comunicação não seja tão legal. Por quê? Você está atrás de um público, mas às vezes os irmãos nem perceberam que você está nervosa, nem perceberam que você está inseguro com alguma coisa. Às vezes você está lendo, você pausou, os irmãos nem perceberam que você se perdeu. O que eu posso fazer? Ficar em silêncio e simplesmente ver que segue. Entendeu? Por exemplo, eu estou falando alguma coisa e aí em um dado momento a minha dicção ela falha. Ela fala, emite um som assim, não identificado, né? O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente parar e recomeçar o que eu estava falando. Então eu me bananei em algum momento. Então, parei, fiz uma pequena pausa e continuei ou recomecei o que eu estava falando. Então isso é um meio mais aconselhável que você pode falar. Uma vez, faz tempo agora, fora da nossa cidade, era uma cantata de Natal. Aí os jovens iam cantar e tinha uma parte que eu cantava sozinha. Eu cantei a estrofe errada. A igreja não conhecia a música. Nossa, eu percebi, ninguém percebeu. Eu cantei outra estrofe da música. Não, e geralmente Aí eu percebi no meu, falei, já tô aqui, vamos terminar. E às vezes vão dizer assim, irmã, foi linda a apresentação. A pessoa errou, errei tudo. Perfeito, perfeito. Eu percebi, tudo ficou normal. Né? Ninguém Então, às vezes, tá vendo? Às vezes não percebem. Então a gente pode ali simplesmente vida que segue ali no meu cantinho. Eu errei, meu Deus, calma, vou consertar. Aí você consegue essa. Quer falar alguma coisa? Aí você pode consertar, diga. Então tal também, se fala de relação também vamos supor, a irmã falando de tal para orar. Também ter a centralização de que vai dar certo. Porque você tem que compreender o seu tempo. Se você não tem muita oratória para orar tão prolongado,
Mas o que ali é uma área de treinamento de você aprender. É igual como eu estava falando ontem, a gente não nasce aprendido. A gente aprende o B com A. Tantas coisas que a gente vai aprendendo, só basta a gente ir atrás para aprender a melhorar. Por quê? Exatamente. Eu consigo. Se o irmão fulano de tal, o irmão fulano de tal conseguiu, eu vou fazer o que ele não conseguiu. Exatamente. Deus ele usa Moisés, dificuldade na fala. Deus usou até mesmo a jumenta, né, de Balaão para falar, se comunicar. Deus pode nos ajudar, né? Com certeza, com certeza. Então é algo que a gente pode praticar e desenvolver. Muito bem, nós falamos aqui sobre a nossa postura física. Agora nós vamos para a letra B, que vai falar sobre as nossas gesticulações. Então, o que são gestos? Letra B aí, né? O que são gestos? Movimento do corpo, em especial da cabeça e dos braços, ou para exprimir ideias ou sentimentos, ou para realçar a expressão. Mímica. Todo o corpo está envolvido na gesticulação. A mímica não se limita aos braços e sim da cabeça aos pés. Aí você tem um dado aí bem interessante, ó, aí no quadrado. Nós comunicamos muito mais pelos gestos do que as palavras. Veja só, 7% da nossa comunicação, do que se é, né, passado ou entendido, 7% do conteúdo da nossa mensagem. Segundo, 38% é pelo tom da nossa voz. E em terceiro lugar, 55% é pelos gestos e expressões faciais não verbais. Então veja só, a gente acaba comunicando mais pelos nossos gestos. Você já ouviu alguém dizer o seguinte, fulano de tal fala uma coisa, mas ele age de uma forma diferente. O que geralmente tem mais peso? As palavras que saem da boca de alguém ou da forma como aquela pessoa vive? O que tem mais peso? A forma que aquela pessoa vive, certo? Então, na nossa comunicação, isso é fundamental. A gente sempre vai estar vendo o testemunho, a gente sempre vai estar vendo o comportamento. Se você chegar para alguém e falar algo que contraria o seu comportamento, que as pessoas estão vendo, elas não vão acreditar em você. Elas não vão dar crédito à sua pregação muitas vezes. Você é crente, você disse que vai para a igreja, você é crente, mas você vive ali uma vida completamente desmantelada, as pessoas não vão dar ouvidos ao que você tem a dizer, tá? Porque ela sempre, rapaz, esse bicho quer me dar lição moral, por quê? Eu sou descrente, mas vivo mais certo do que ele. Cara, só Jesus me acaba. Então você tem esse paralelo, foi? Geralmente a gente escuta isso, sabe? Muitas vezes eu já ouvi, muitas vezes falar. Fulano ali disse que é crente. Como é que a pessoa é crente desse jeito? Aí fulano sempre tem esse comentário, eu já escutei muito. Porque ele é um na igreja e fora ele é outro. O jeito é diferente. Então, não pode, né? E inverso também é verdade. Não sei se já aconteceu com vocês viram acontecendo, que a pessoa está lá apenas existindo, vivendo, não fez nada, não falou nada. Mas a pessoa chega até você e diz assim, rapaz, tá crente, é? Parece ser crente. Tem alguma coisa assim que parece. Certo? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa percebeu a maneira como você fala, às vezes você nem falou sobre o evangelho, mas o tom da sua voz, a forma como você articula suas palavras, a forma que você se posiciona, a forma que você se comporta, tudo isso vai construir na cabeça das pessoas um testemunho a seu respeito e vai relacionar você ao cristianismo, que você é alguém religioso, que você é cristã, e sem dúvidas isso é um elogio gigantesco, né, para alguém que expressa a fé em Jesus Cristo. Muito bem, vamos continuar. Letra A, ali embaixo, depois do quadradozinho, diz assim, ó: os gestos são importantes na movimentação de todo orador, que todo orador deve ter. Deve ser coerente com aquilo que estamos falando. Número 1. Os gestos devem ser naturais e não espalhafatosos, como braços acima da cabeça, braços que passam da linha divisória do corpo, ou então os braços extremamente abertos. Porque às vezes você está trazendo uma mensagem e a pessoa está fazendo tudo aquilo, né, fazendo uns movimentos exagerados assim. Aí a pessoa pensa, você não está passando mal, precisa de um remédio, precisa de uma água. Aí dá o irmão comprar o preletor, acho que está passando mal. Então, todos esses movimentos eles não podem ser exagerados, mas eles podem estar de acordo, precisam ser coerentes com o tom da sua mensagem. Por exemplo, na música, você tem um maestro que fica na frente da orquestra aqui movimentando. Só que em um dado momento, na música, ela pode ser tocada ou ser
cantada bem baixinha, ou seja, piano, bem baixinho, sussurrando. Ou às vezes a música ela pode ser bem alta, bem estridente, né? E o que o maestro ele faz? Ele pode minimizar sua gesticulação e a orquestra acompanha ele. E à medida que a música ela vai crescendo de intensidade, ele vai começar a exagerar a sua articulação e a orquestra vai acompanhando ele. A mesma coisa é na nossa comunicação. Às vezes você quer trazer um ponto mais crucial, você quer levantar o tom da sua voz e os seus gestos precisam ir com você, né? Precisam corresponder àquele impacto, àquela mensagem crucial. Não sei se os irmãos já viram um pregador chamado Billy Graham. Esse pregador, ele geralmente fala bem alto, com uma voz bem incisiva, mas a sua postura está sempre coerente com a sua intensidade, com o seu palavreado. Ela precisa estar ali, estar andando lado a lado. Número 2, os gestos, eles também não devem ser inexpressivos, que se repetem com frequência. Então, às vezes tem um irmão lá que fica só no feijão com arroz, mas não posso meio leve, assim. Às vezes é uma mensagem, um ponto que ele precisa abordar com mais ênfase, com mais rigor, mas ele não consegue mostrar isso, ele não consegue transmitir essa mensagem. Então o que acontece? Os irmãos ficam tipo, massa, beleza. Não entende a gravidade que é aquela mensagem, especialmente quando nós falamos sobre mensagens condenatórias, ou então com salvação. Se você está salvo, tem certeza da sua salvação, você precisa já, como é que eu posso dizer? É de se esperar que você tenha uma reação de alegria. Nossa, eu vou para o céu, né? Minha ditosa cidade, né? Vou para lá, ficar com o papai do céu, nossa, que alegria. Mas às vezes o camarada fala como se nem sequer tivesse certeza que fosse para o céu, como se tivesse segurança de que de fato Jesus salvou. Então você precisa ali ter esse entendimento. Letra B diz assim, o que fazer com as mãos? Uma delas precisa segurar o microfone, né? Mas o que nós podemos fazer com elas? Deixar cair de maneira natural ao lado do corpo. Nós podemos prendê-la atrás do nosso corpo. Nós podemos deixar repousar sobre o púlpito. Nós podemos segurar nossa Bíblia. Ou nós podemos fazer alguma mímica, ou seja, ilustrar alguma coisa com as nossas mãos, com os nossos gestos. E aqui eu só quero ressaltar um ponto, meus irmãos. Aqui diz o seguinte, deixar repousar levemente as nossas mãos sobre o púlpito. Isso é uma coisa. Eu posso chegar e repousar minha mão sobre o púlpito. O que é diferente é me jogar em cima do púlpito assim. Ficar assim em cima do púlpito. É diferente. Por exemplo, se eu estou dando um estudo para os irmãos e eu começo a falar dessa forma, não parece que é um culto. Parece que eu estou numa conversa, já acabou o culto. Estou tendo uma conversa assim pessoal com alguém, já acabou, já, tranquilo, beleza. Não mostra mais aquela referência durante o culto. Então isso aqui é diferente, certo? Isso daqui, eu consigo ainda mostrar que o culto está em processo, está acontecendo. Isso aqui é totalmente diferente. Eu posso fazer isso. Tem pastor que joga a Bíblia em cima do púlpito, que bate assim, em cima do púlpito, que dá aquela lapada. Às vezes tem um irmão dormindo, acorda, certo? Então, existem esses meios em que nós precisamos diferenciá-los. Tá? De uma coisa para... Vamos para a nossa próxima página aí. E aí você vai encontrar um quadrado. Vários quadradinhos. Um quadrado com vários quadrados. Os irmãos podem dar uma lida mais tarde em casa, que aí vocês vão encontrar alguns pontos, né? Alguns gestos convencionais que você pode fazer durante o sermão, durante o período que você está atrás do púlpito. Então você pode assentimento ou reprovação, né, com seus gestos, dividir, surpresa, assim por diante. Vocês podem ler com mais calma cada um desses pontos. Eu vou passar direto para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Letra 6, logo embaixo diz assim, exercício de gesticulação. E aí você vai encontrar algumas frases. Você vai encontrar algumas frases aí. O que eu aconselho vocês a fazer? Primeiro, vocês podem ler essa frase e tentar trazer nos seus gestos o sentido dessa frase aí. Então, põe assim na rua, tem um ponto de exclamação no final. Você pode exprimir ou ler essa frase tentando exprimir o mesmo sentimento, a mesma intensidade que
que a frase está falando, está trazendo, né, ideia. E um outro exercício que eu aconselho os irmãos a fazerem é um exercício de dicção. O que vocês podem fazer? Vocês podem pegar um lápis, acho que eu já falei isso uma outra vez, né? Vocês podem pegar um lápis ou então dentro de vocês mesmos e colocar o centro aqui, por ler, aqui, e ler as frases. Então o que eu posso fazer? Ponha-se na rua, faça o favor de sentar. Chega de engano, carta na mesa. Mas o que sucede? Negócio estranho. Está gravado, né, Jesus? O que isso vai te obrigar a fazer? Com o dedo aqui, vai obrigar você a desacelerar a sua fala. Tem irmãos que falam muito rápido, né? Um sermão de 1 hora termina em 10 minutos. Tem irmãos que falam muito, muito rápido. Tem irmãos que em um dado momento se perdem, começa a falar errado, e começa a ter aquele nervosismo na sua fala. O que esse exercício vai obrigar esses irmãos a fazer? A ter um controle maior, a ter um fluxo melhor nas suas palavras. O que eu posso fazer? Eu posso respeitar cada palavra, cada letra, porque nossa tendência, quando nós estamos falando, é comer palavra. Então, a palavra gente, eu estou falando rápido, que a palavra gente não sai gente, mas sai como um negócio tipo rende, sabe? Gente. Aí você, né, às vezes fala e percebe que falou errado. Aí problema, fala problema. Aí, sei lá, propósito ou próprio, fala próprio. E assim, né, às vezes é um erro que nós cometemos por falarmos muito rápido. E a gente precisa aí respeitar cada palavra, cada sílaba. Isso vai melhorar o fluxo da nossa comunicação. Sem falar rápido e nem falar devagar demais. Pode falar aí. Eu acho que é por isso que muita gente não enfrenta aí pra frente assim de falar, porque eu acho com medo de errar a palavra, né? Tem medo. Não é fácil não. É difícil uma pessoa não errar. É difícil. Porque geralmente eu mesma, às vezes a gente erra muito, tem medo. Mas eu acho que muita gente não vai por isso, por medo de errar. Exatamente. Aí fica ansioso, às vezes a mão fica gelada, muitas das vezes pensando que vai errar. Aí muitas das vezes a gente aprendemos com o pastor, né? Calma, tranquilo, seja simples e apresente com tranquilidade que dá tudo certo. Exato, não precisa ficar com medo, porque às vezes a gente pode pensar num julgamento, né? Os irmãos estão vendo assim, nossa, estou com medo da plateia, o pessoal vai me julgar. Não é que os irmãos vão fazer isso, mas às vezes a gente tem esse entendimento. A pessoa vai estar me julgando, nossa, vou passar vergonha, esse é o pensamento, vou passar vergonha. Na verdade, nem é dessa forma. Eu assisto muito repórter. De vez em quando uma repórter fala errado, aí ela corrige na mesma hora. Porque isso é natural e é comum na vida de todo mundo. Exatamente. Não é que a pessoa vai errar. A pessoa sai logo pensando, eu vou errar, e tudo bem. E às vezes você está com esse pensamento tão forte que você acaba realmente errando. Então é tipo aquela preocupação, né? Uma pré-ocupação. Você antecede algo que provavelmente não vai acontecer, mas porque você fica tão receoso com aquele problema que às vezes realmente dá errado, mas é mais por uma atitude nossa, né? Que a gente acabou expressando de uma maneira errada que dá algum problema. Então muito bem, então nós temos aí 17 frases. Chega em casa, você pode fazer esse exercício que eu falei com vocês. Se tiverem vergonha, vão no quarto, tranquem a porta e façam isso, em segredo, tá? E quando chegar na igreja fazer, quer dizer, né? Irmão, não é mais segredo não, porque o senhor já entregou a gente. Não é mais segredo não, já entregou. Não, eu tenho os irmãos. Se for fazer em casa, fazer aí, tiver. Entendeu? Então pronto. 17 frases aí ficam como exercício de casa. Muito bem. Letra C. Letra C, nós temos aí um ponto muito, como é que eu posso dizer? Sensível. Muito sensível. Que é em relação ao traje, nossas vestimentas. E assim, a gente pode pensar que minha vestimenta não tem desvio o coração, minha vestimenta, não sei o quê. E por muito tempo eu admito que assim, eu mesmo nunca me preocupei tanto em relação a essas coisas, porque sei lá, na minha cabeça não encaixava muito bem. Mas depois de um tempo você vai aprendendo que tem toda uma imagem, tem toda uma questão de uma comunicação de respeito em relação aos irmãos, de respeito em relação a Deus.
e você precisa, algumas vezes, submeter esses critérios, né? Eu mesmo odeio, assim, coisa muito social, coisa muito, né, muito empacotada, mas às vezes é necessário, né? Infelizmente, a vida é coisa triste. Então, em relação aos trajes, número 1, a aparência perfeita não ganha o auditório, mas, número 2, a aparência relaxada é um desrespeito ao auditório, tá? Então, se eu chego ali na jogaria, e aí, irmãos, beleza, tranquilo, aquela shortzão assim, ou então aquelas calças todas rasgadas, ou então de regata assim, aquelas camisas do Real Madrid, assim, com a logo do Real Madrid, atrás assim a perna, ei, meus irmãos, beleza? É pro jogo. Desde a época, sabe, que eu era católica, sabe, eu já recriminava esse povo aí, sabe, quando a gente, aí deu a maravilha. Fulana valendo salto responsabilidade. Aí a menina ia de calça comprida, blusinha de alto, meu Deus, ali nesse jeito, a máquina, mas essa menina. Aí adotaram lá uma vestimenta assim, sabe? Para cobrir os braços, aquelas que estavam de blusinha de alto. Os padres falavam, todo mundo falava, mas ela nunca se corrigia. Sabia que ia ler naquele dia, mas ia com qualquer roupa. Desde aquele tempo. É como a ideia do velho. Lá ninguém lê a Bíblia se não tiver de pé. Tem aquele também, né? Fala paletó, né? Não sei o que, compara, né? Mas lá ninguém fala da palavra de Deus se não tiver bem vestido. Ninguém. Não vai nem dar vestido na cabeça. É por isso que eles fazem aquele roupão. É por isso que nem ninguém lá, sabe? Vai também de qualquer jeito, de jeito nenhum. Primeira vez que eu fui visitar, fui de calça comprida, ele achou na Bíblia lá no seu de boi, e calça comprida era só para homem, ele ainda não veio mais, ele disse, não foi com a senhora. Eu disse, eu não vou mais. Ele disse, não foi com a senhora não. Eu tenho tanta calça, eu vou deixar de vestir calça, porque a pastor disse que calça é só para homem. Não, eu não vou mais não. Aí eu disse, Então, tal que a palavra do Senhor nos ensina que a gente tem que ter prudência com modestia, né? Saber se vestir, porque vai aparentar bem ali, na hora da direção, você vai estar composto, vai estar bem alinhado e tal. Mas por que é um ponto delicado também, meus irmãos? É porque é o seguinte, sabe como é que é o coração do homem, né? Quando Paulo escreve também essa passagem, que as mulheres se ataviem com modéstia, com simplicidade, ele também está chamando a atenção daqueles irmãos, porque existiam muitos na comunidade que eles faziam da sua vestimenta, faziam da igreja um desfile de moda. Então era meio que, porque assim, na igreja primitiva, isso em qualquer lugar, sempre vai ter irmãos que têm status elevado, sei lá, em questão, né, tem recursos a mais que outros, é mais rico, é outro que não é nem tanto e tal. E dentro dessa comunidade havia esse problema. E essas mulheres, que Paulo está chamando a atenção, estavam fazendo desse momento ao para si. Nossa, eu sou linda, vejam só, pessoas, como eu estou, o look de hoje, certo? Então a gente precisa tomar cuidado com esse detalhe do nosso coração. É preciso que a gente se vista bem? Mas a gente precisa também entender que não é, porque às vezes vai vir uma pessoa para cá nos visitar, e às vezes a pessoa vai ficar constrangida. Sabe? Tipo assim, todo mundo está bem arrumado, todo mundo é muito simples, aí se sente mal, se sente constrangido e tal. Então, assim, é importante que a gente se vista bem, mas é importante também que a gente esteja bem estabelecido, que, assim, não é a vestimenta que vai, nossa, eu estou mais perto de Deus porque eu estou de paletó, eu me relaciono melhor com Deus porque... Não é bem assim. Mas são alguns critérios que a gente precisa estabelecer também como igreja, no sentido de que, olha, nós precisamos, por exemplo, eu não posso ir relaxado, jogado para a igreja. Se eu estiver diante de uma autoridade jurídica, um juiz, sei lá, ou lá num fórum, ou coisa do tipo, eu preciso ir arrumado, pelo menos, né, um mínimo, para mim estar diante de uma outra autoridade, só que é uma autoridade humana. Então, por que a gente não deve também, de igual modo, se vestir bem diante de Deus, que é a autoridade máxima, né? Então tem esses pontos que a gente precisa também entender. Olha aí, já quase cometendo um erro agora, mas ele serve como exemplo, né? Então, muito bem, a gente precisa ter esses pontos bem estabelecidos. Em questão de vestimenta, é necessário que a gente fique, tô mais perto de Deus, mas estabelecer princípios. Olha, meus irmãos, como a vestimenta é algo importante, vamos estabelecer isso com esse significado, com essa intenção,
para as pessoas que vão lá para frente, é diferente da gente ter essa comunicação mais clara, porque às vezes pode acontecer de alguém vir de uma maneira mais simples, ou vir de uma maneira fora do convencional dentro da realidade da igreja, que os irmãos olham para aquela pessoa e ficam assim, né? Meu Deus, que isso? Né? Então a gente precisa ir educando aos poucos. Olha, meus irmãos, vamos fazer assim, vamos fazer aquilo outro. O princípio que nós devemos ter no nosso coração não é do tipo assim, eu preciso ir com esta roupa, porque eu preciso mostrar que eu sou um cara. Mas não, é você chegar para a igreja, chegar na igreja com a consciência de que eu estou com a minha melhor roupa. É isso, entendeu? Eu não tenho um paletó, não tenho uma gravata, eu estou liso, eu realmente falo de mim mesmo, eu estou liso, né? Eu vou comprar isso, comprar aquilo outro, não tenho condições. É errado eu chegar com a roupa que eu tenho? Não, não é errado. É a minha melhor roupa, eu estou dedicando a Deus. Lembra daquela viúva que colocou aquelas moedinhas lá no gasofilaço? Lembra? Ela só deu 2. E Jesus disse que aquela oferta que ela deu era maior do que os outros, os que ela estava dando, que eram valores exagerados, gigantescos. Então a gente precisa sondar o nosso coração, saber, olha, essas são as motivações, esses são os princípios, para que a gente possa ter uma comunicação muito mais clara. Pode falar, mesmo. Então, só que eu sempre uso, gosto e sempre dou conselhos ao pessoal. Às vezes a gente ir para o culto, a gente não vai para uma audiência na justiça de todo jeito. Eu não entro de bermuda, eu não entro do jeito que eu quero. Tem que estar bem alinhado na justiça ali. E principalmente eu tenho que ver dentro da justiça de Deus. Exatamente. E um ponto só pegando o gancho, meu irmão. A gente falou sobre postura, né? Por exemplo, a gente anda aqui, ó, retinho, bonitinho. Se a gente vai diante de uma autoridade, andando meio assim, né? Cara, vai, deve pra cadeira, entendeu? Brincadeira. Mas conclua, meu irmão. Porque lá é como a Bíblia diz, é tudo com ordem ali, com decência, senão você não está sendo de acordo com aquilo ali. Uhum. Então, mesma coisa, nós crentes devemos ser na presença de Deus. Temos que estar com a melhor roupa, temos que estar vestido bem, porque é com ordem, como a palavra sempre cita, né? 1 Coríntios, né? Que fala com decentemente com ordem. Então a gente tem que buscar esses princípios para aplicar a nós. Exatamente. Então são coisas, como eu falei, né? São coisas que a gente precisa estar sondando o nosso coração, bonitinho, para que a gente não caia nesse lado do inimigo. Número 3. A aparência pessoal e o comportamento diante do público são tão importantes como aquilo que temos para falar. Certo? Número 4. Estar bem asseado, com roupa limpa e passada e sapato limpo, nunca de tênis e sem meia. Hoje em dia tem aqueles estilos, né? Você bota uma calça, aí bota na metade do tornozelo, né? Sem meia, aí o pessoal anda assim com aqueles tenão, tamanho da não sei o que. Aí é o estilo de hoje em dia. Mas a gente precisa assim, e isso entra em algo que até eu comento com os jovens. Às vezes eles fazem perguntas para a gente. Algumas perguntas como, é pecado fazer tatuagem? É pecado eu cortar o cabelo moicano? É pecado eu fazer isso, fazer aquilo? É pecado o rapaz, né? Eu me maquiar, hoje em dia tem isso, né? Se maquiar, pintar as unhas, sobrancelha, não sei o quê. Será que é pecado? Né? Aí eu costumo responder para eles o seguinte, olha, a questão não é pecado, mas a questão é com quem você quer se parecer, tá? Você quer se parecer com, eu quero pentear meu cabelo igual o Neymar. Tá bom, mas veja a vida dele, veja se ele é um bom exemplo para a sua vida. Ele é alguém que pode agregar conhecimento a você. Veja a vida pessoal, que sempre vai sair, né? Notícias em relação a isso. Eu quero fazer uma tatuagem. Tá, mas, ok, você quer fazer uma tatuagem, mas com que você quer se parecer? Quer fazer aquela tatuagem como assim, tatuar a cara? Tá, você quer se parecer com quem? Você quer parecer com Cristo? Se Cristo for sua principal referência, então talvez você não vai fazer isso. Né? Porque esse tipo de coisa geralmente está atrelado a uma imagem não muito positiva. E a Bíblia sempre nos orienta, olha, porque o que for justo, o que for puro, o que for de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, dispensai. Então, tudo me é lícito, tudo é permitido eu fazer. Mas eu preciso ter algum senso de pensar, rapaz, será que isso vai me tornar mais parecido com Cristo? Será que esse tipo de comportamento vai me associar a algum tipo de imagem negativa? Se for, é melhor que eu me abstenha. Mas eu quero.
Então você tem que escolher. Você quer fazer o que você quer ou aquilo que louva a Deus? Nem sempre aquilo que você quer louva a Deus. Então são coisas a se considerar. Muito bem. Número 5. Usar roupa apropriada para cada ocasião. Lembrando que é um embaixador do rei. O que é um embaixador? É um representante legal, um representante, por exemplo, no caso do Brasil, um embaixador, alguém que representa o Brasil em outro país. Nós representamos Deus, né, o Rei Supremo, nesse mundo. Então nós precisamos viver a nossa vida sabendo que Deus está em todos os lugares e onde quer que nós estejamos, nós sempre estaremos diante desse Rei. Então, a gente precisa viver em nobreza, tudo que é nobre. Número 6, usar roupas modestas que exigem respeito e que não venha chamar a atenção. Aquilo que a gente falou inicialmente. Se você quer chamar a atenção, então provavelmente vai vir uma irmãzinha com alguma coisa muito mais rústica, com alguma coisa mais curta, ou rapaz, alguma coisa mais, não sei, alguma forma aí que chame a atenção. Então, moda discreta, cor suave, estampa simples, enfeite simples, certo? Se o seu objetivo não é chamar a atenção, você precisa tomar esse cuidado, não somente em relação a você, mas também em relação às pessoas que estão ao seu redor. Perdão. Lembre-se, a chave da elegância é a simplicidade. Eu não preciso estar todo empacotado, todo aqui assim e tal, para simplesmente transmitir uma mensagem que estou diante do rei, estou aqui entre os irmãos, reverência, etc. Número 8. Evite também qualquer coisa que chame a atenção para si. Mensagem assim como bolsa carrega as coisas, joias que chamem a atenção, penteado exagerado ou enfeite no cabelo. Não é que seja pecado, mas às vezes você está usando um negócio que, sabe, como é que eu posso dizer? Atrai. Vou dar um exemplo bem exagerado aqui. Não sei se os irmãos já viram aqueles rappers dos Estados Unidos, que o cara, roupa bem simples, mas tem uma lapa de cordão com um negócio aqui assim, ó, de ouro. Ou então aquele pessoal que bota uns 15 anel no dedo só, sabe, bota uns 200 anel aqui assim, umas pulseiras, um negócio, tá, um mulão. Aí você vai ver e você fica, rapaz, assim, chama a atenção. Às vezes a pessoa arranca o dente, coloca um de ouro, coloca um não sei de quê, propositadamente. Aí você fica, rapaz, não entendi não. Chama a atenção, chama, mas às vezes não há uma atenção que você queria receber, né? Então, dentro da igreja também se aplica esses mesmos princípios, tá? Nosso último ponto, a letra D, para nós encerrarmos, é em relação à atitude para com o ouvinte. No número 1 diz assim, ó, amar o seu auditório. Os ouvintes gostam de um orador que demonstre amor por eles. Eu não sei se já aconteceu, mas, por exemplo, às vezes você está falando, trazendo uma mensagem, e eu trago à memória algo do passado. Tipo assim, irmão Anderson, você lembra aquele período em que a igreja era assim, era pequena, e agora, olha aí, os irmãos estão desenvolvendo. A gente estava nesse prédio que era bem pequenininho, bem apertado. Agora, olha, a gente conseguiu fazer a obra, a gente conseguiu fazer o piso lá atrás, levantar lá os fundamentos da igreja. Olha aí, que coisa bonita. Isso vai fazendo com que os irmãos relembrem do passado. E, rapaz, olha aí como Deus é gracioso, como Deus foi maravilhoso na nossa vida. A gente nem merece, mas Deus ainda assim nos ajudou e possibilitou que essas obras fossem acontecessem. Letra B. Você não está falando em público por amor de sua mensagem, por mais maravilhosa que seja, mas por amor aos seus ouvintes. Então eu não posso me pegar a minha mensagem no sentido de que eu vou simplesmente falar para me parecer bonito, para me parecer um cara. Nossa, olha só a oratória do irmão Luiz, que coisa incrível. Não, quando eu vou chegar e trazer um estudo para os irmãos, eu preciso reconhecer o seguinte: essas pessoas são amadas por Deus. Logo, eu também preciso amar. Eu também preciso amar os meus irmãos. E se eu trago uma mensagem, muitas vezes de repreensão, para corrigir a igreja, lembra que a igreja ela precisa se manter pura. Às vezes é uma mensagem de edificação, no sentido de, às vezes, de correção, de exortação, de encorajamento. Então eu preciso reconhecer
que muitas vezes Deus está colocando um tema, uma mensagem no meu coração, porque às vezes é uma necessidade daquilo que os irmãos precisam ouvir. Mas eu não vou simplesmente na repreensão aqui, ó, certo? Bater, simplesmente para ser aquele irmão, aquele preletor que, né, é incisivo, é duro. Mas não, é uma repreensão que visa a edificação. É porque eu amo os irmãos, é porque Deus ama aquela igreja, ama a mim também, né? Porque eu também preciso de repreensão. Que muitas vezes Deus coloca uma mensagem dura, muitas vezes traz uma mensagem mais incisiva. Mas eu não posso ser cruel. Eu preciso amar esses ouvintes, amar essas pessoas. Essa deve ser o motivo, né, que está no meu coração. Certo? Então, letra C vai nos dizer o seguinte: ó, não permita qualquer barreira entre você e os seus ouvintes. É aquilo que a gente falou. Às vezes uma barreira vai vir pelo som alto. Às vezes a barreira é pela uma comunicação não assertiva. Às vezes é um choro de uma criança. Às vezes é uma conversa de uns irmãos. Às vezes é isso. E você precisa se livrar o máximo possível dessas coisas para que possibilite a comunicação e a compreensão dos irmãos pelo que você está falando. Letra D diz assim: identifique-se com o seu auditório. Então, às vezes, você não consegue reconhecer que aqueles irmãos têm uma vida mais difícil. Às vezes está vindo uma realidade mais dura. Às vezes aquele irmão está num casamento mais complicado, mais turbulento. Às vezes os irmãos estão passando por uma situação mais difícil. Eu preciso ter essa compreensão e chegar junto. Eu não posso simplesmente expor: eu estou falando sobre um problema, eu abordei um ponto aqui no meu estudo, estou abordando um problema pessoal. Eu não vou simplesmente mencionar o irmão que está no meu culto ali e manifestar publicamente de uma maneira assim até irresponsável os problemas que aquele irmão está passando. Então a gente precisa também ter cuidado para não constranger. Às vezes os irmãos têm uma dificuldade, têm uma barreira até mesmo de chegar ao seu pastor, de chegar e conversar sobre um problema que está passando. Por quê? Eles sentem que há barreiras, eles percebem que as portas estão fechadas. Ele não consegue sentir segurança em conversar com um irmão tal, com um fulano e tal, porque ele não sente a segurança de que aquelas informações serão guardadas e serão muito bem tratadas. Nós precisamos chegar ao lado, chegar junto com esses irmãos com amor, com responsabilidade, com desejo realmente de ajudar essas pessoas. Às vezes eu faço um comentário para um irmão, o objetivo do meu comentário não é ajudá-lo, é simplesmente, né, constrangê-lo. E isso não é legal. Nós precisamos ter essa sensibilidade. Número 2, diz assim, mostre entusiasmo. E esse é um ponto que a gente já vem batendo muitas vezes. A disposição do orador é contagiosa. Você percebe no bom dia ou boa noite que você dá na igreja. Começou o culto, boa noite, irmãos. Você já sente. Às vezes a resposta é boa noite. Ou às vezes é boa noite, aleluia, louvado seja Deus. Já começa, né, a profetizar. Começa já a entrar no manto, brincadeira. Ou então, às vezes, você está falando ali, abordando vários temas, vários pontos. Aí você chega para os irmãos assim: amém, igreja? E os irmãos: amém. Amém. Pode continuar. Tem essas respostas, esses feedbacks, você começa a perceber que às vezes os irmãos estão junto com você, às vezes não. E aí você precisa manter ali o foco, manter a sua comunicação para que passe de uma maneira precisa as suas ideias e também o seu estudo. Número 3. Mostre com convicção que a mensagem que vai transmitir é verdadeira e importante. Muito, mas muito importante. Às vezes você vai ter um descrente no seu meio e você vai falar sobre salvação. Você precisa mostrar de fato que você acredita que aquela mensagem é verdadeira e transmitir para aquela pessoa que ela precisa de arrependimento e de salvação. Às vezes, se você ficar, lembra do sorrisinho? Se eu chegar para os irmãos e falar para os irmãos: um inferno, que alegria, um inferno, besteira, um lugar de choro e ranger de dentes. As pessoas que vão estar ali escutando esse estudo, os visitantes, eles vão ser anestesiados para o inferno. O que é isso? O que é anestesia? Às vezes é uma injeção que você recebe e você não sente mais nada. Então, anestesiar as pessoas ao inferno é fazer com que elas não sintam peso, a gravidade que é ser condenada ao inferno. As pessoas estão indo se divertindo, descendo tobogã
pecado, imoralidade, precisam de arrependimento, as pessoas não reconhecem isso e simplesmente vão lá, com alegria, tá? Que alegria, besteira, morreu, acabou, tô nem aí, morreu. Certo? Pode falar aí. Então, tal que aqui nesse vai transmitir a verdadeira e importante a mensagem, né? Que fala que muitas vezes aquele irmão não dá um amém, ou seja, não está compreendendo aquilo que está sendo dito verdadeiramente. Porque você tem que saber o significado do amém. Você está concordando com a palavra, que é assim seja. Então você está tendo convicção que aquilo é verdade. É verdadeiramente, é mesmo. Tem razão, amém, irmão. Louvado seja Deus, que Deus continue me capacitando, porque a gente está sendo de acordo com aquilo que a verdade está sendo dita. Exato. Aí eu, amém. Não dou nem um amém direito, ou seja, eu não estou compreendendo a verdade. Se perguntar amém, amém, irmãos? Amém, tem que ser compreendendo que está sendo verdadeiramente o que está sendo dito ali. Porque tem muitos que. Mas é como a gente falou no ponto anterior. Às vezes, o entusiasmo do orador, ele vai contagiar as pessoas. Certo? Tem duas realidades, né? Às vezes, realmente, as pessoas que estão te ouvindo não estão interessadas. Isso pode acontecer. Mas uma boa parte das vezes, as pessoas querem ouvir, mas elas não conseguem estar muito atentas ao orador devido à forma que o orador está se expressando. Então, tem essas duas realidades, entendeu? Então, por exemplo, você vê que tem irmãos que vêm lá não sei da onde para vir para o culto. Tem irmãos que estão passando por aniversário do parente, mas vêm para o culto. Essas pessoas que abrem mão disso, que superam esses desafios, será que elas realmente querem ou não querem ouvir a palavra? Eu acho que querem ouvir a palavra, né? Então é preciso que eu, como orador, tenha essa responsabilidade de nutrir e de expressar corretamente a mensagem. Então são pontos fundamentais. Mais alguma dúvida? Não? Vamos continuar. 5. Olha só. Prepare-se para toda sorte de imprevistos. Aí tem parênteses aí, ó. Queda de luz, bêbados, olha aí, ó. Quem? Aqui é o que mais tem, misericórdia. Desmaio, se alguém estiver passando mal. Esquecer o sermão, olha, isso que é bom você anotar. Barulhos, etc. Então, a gente tem sempre alternativas para que a gente possa driblar e manter a atenção e ter um culto realmente edificante. Quantas, às vezes pode acontecer de queda de luz, às vezes o microfone falhou. É interessante, porque você volta às raízes, né? Porque antigamente não tinha microfone, a galera ia no gogó. Então, não sei o que e tal, mesmo. E às vezes é bom, né? Exercício vocal, gritar bem alto, né? Para os irmãos escutar. Mas enfim, de qualquer forma, a gente precisa estar preparado. E se alguma coisa dessas acontecerem, você não desanimar. Ah, minha nossa, pareceu um bêbado. Nossa, estragou toda a mensagem, que triste. Não, você vai continuar a mensagem. Ah, o irmão, sei lá, passou mal. Vamos ajudar aquele irmão. O irmão se recuperou. Está tudo bem com ele agora? Pronto, vamos voltar ao foco. Ah, o carro de som está passando. Passou? Vamos continuar. Ah, a criança está chorando. Se acalmou? Vamos continuar. E assim vai. Ele não vai deixar de parar o culto por conta dessas coisas, não. Ele não vai ficar triste ou, enfim, magoado porque não foi como a gente esperou, não sei o quê. Eita, logo dois, né? Vai, irmão Paulo. Mas é mesmo uma igreja que a gente, logo quando a gente abriu ali embaixo a igreja, o pastor Francisco, a gente tudo então focado ali na palavra, de repente entrou um ladrão, saltou a gente tudo e aí ficou tudo chocada. Todo mundo ficou. Só que aquilo ali aconteceu, o pastor disse, vamos continuar, continuamos do mesmo jeito. Exatamente. Não afetou, a gente ficou. E a palavra que veio foi dentro daquele momento ali. Foi muito bom. Porque a gente poderia ter ficado. De repente, quando entrou. Acabou o momento. Acabou o culto, acabou. Embora. Não. A gente continuou aquele foco ali, graças a Deus. Nessa situação, a pessoa pensa, acabou o culto, acabou tudo. Não, mas. Foi mesmo na hora da Santa Ceia, o primeiro culto de Santa Ceia. Olha, ali lá na outro prédio, né? Levou, mas no prédio final, bora. A irmã Nilda, rapaz, tava tirando foto. Mas no prédio final levou a câmera, levou tudinho. Mas não terminou, não acabou, a gente continuou. Mas o povo continuar. Amém. Aí no final o cara disse, fique com Deus aí, vocês tudinho. Ah, boa. Pronto. Tá vendo? O foco nosso é esse. Sem prova.
permanecer, independentemente do imprevisto. Diga aí, irmão. Natal tem dois pastores, sabe? Aí o pastor mal caiu durinho no chão, tiraram e o outro assumiu. Pegaram pelo pé, né? Levaram o outro pastor e o outro assumiu. Foi na hora do na hora da pregação. Faz uma troca. O pastor passou mal, desmaiou, tiraram e o outro É por assumiu. isso que é ponto é doido. Ó, tá vendo? Vou passar mal. Mas que os pastores falham a voz, não ia assim. O pastor Francisco estiver por aqui, ó. Prepara aí, Luiz. Ele passar mal, tu já sabe. Aí, pastor, das ovelhas. Não precisa não. Pois é, meus irmãos, pois é. Então, Não importa. então, isso a gente já precisa ir treinando também os irmãos. Porque às vezes pode acontecer, às vezes a criança, um exemplo, né? Às vezes a criança está bem quietinha. Às vezes vem alguém querer brincar, e a criança começa a gritar, a rir, às vezes se estressa, começa a chorar. Então, assim, às vezes quando começou o culto, de repente é melhor deixar a criança quietinha, né? Tipo, para ela ficar lá, tal, você está dormindo. Às vezes vão lá, brinca com ela, a criança acorda, aí começa. Então, assim, a gente precisa ir treinando também a igreja, né, os irmãos. Às vezes aconteceu alguma coisa, é muito natural as pessoas se dispersarem, perdi o foco. Então a gente começa a educar os irmãos, olha irmãos, vamos focar, vamos prestar atenção, tá? Não é feio não, a gente fazer isso não. Vamos prestar atenção, voltou o foco, a gente continua. Porque se for assim, meu irmão, qualquer coisinha que for acontecer, não tem nem mais culto. É o que acontece muito, né? Exatamente. Isso não aconteceu muito. Acontece muito. Acontece muito, Muito bem. Graças a Deus que aquela criatura ali estava na paz. Tem dia que ela disse, Não, tá insuportável. Tem dia, graças não a veio. Deus que ela veio na paz. Eu até estranhei que ela chegou e falou baixo. Muito bem, número 6. Evite o quê? Número 6. Aparência e nervosismo. Lembra que a gente falou? Às vezes os irmãos nem percebem, mas a gente gosta de transparecer, ficar nervoso, ficar preocupado, não sei o quê. Muito bem. Então, ó, prepare-se bem, página 11. Prepare-se bem, mas não decore. A não ser os pontos principais. Não decore. É diferente decorar e aprender, né? Não decore. Porque vai chegar um momento que vai dar um branco. E se isso acontecer, decore. Aqueles que ficam mais à vontade no púlpito são os que levam mais tempo na preparação. Assim, óculos. A brincadeira. Na preparação. Então, quanto mais preparado, quanto mais você se prepara, mais confiante você vai estar ali no momento de culto, no momento de expor a palavra de Deus. Letra B. Nós vamos terminar só esse ponto, tá, meus irmãos, para a gente concluir. Letra B. Respire profundamente antes de começar. Isso é muito, mas muito importante e até curioso. Se você está nervoso, busque fazer isso. Você para por um momento e começa a respirar fundo. Respira pelo nariz, respira pela boca. Respira pelo nariz, respira pela boca. Isso vai dar uma melhorada na sua frequência cardíaca. Às vezes você está com o coração aqui, ó, nervosismo. Isso vai transmitir uma mensagem que para o seu cérebro que está tranquilo, pode relaxar, vai dar tudo certo, amém, louvado seja Deus. Letra C. Encare devidamente seus ouvintes. Lembre-se, eles são seus amigos, são seus irmãos. Você está em família, ninguém aqui vai jogar tomate em você. Todo mundo vai estar atento até lhe auxiliar, se for preciso. Letra D. Esqueça de si mesmo e absorva-se no seu assunto e no seu objetivo de convencer os seus ouvintes. E por fim, letra E. Ter confiança. Então, meus irmãos, estes pontos, essas orientações, essas posturas também de como nós devemos estar atrás do culto, essas alternativas de quando acontece algum imprevisto, nós precisamos ter essa maturidade e não nos deixar abater, né? Quando você estiver aí escalado para fazer uma direção, dar um estudo, dar um sermão, porque vai acontecer, né? Mas de qualquer forma, esteja preparado, tenha um sermão na ponta da língua, de preferência anote, se você tem um hábito de fazer no celular. Eu mesmo tenho esse hábito, eu faço tudo pelo telefone. Para mim é mais portátil, eu não preciso gastar papel. Então, quem tem Kindle, usa o Kindle. Ou se você é mais tradicional, gosta do papel, pode escrever.
certo? Imprima qualquer coisa, é mais tranquilo. Desde que você tenha ali um roteiro do seu tema, dos pontos que você vai abordar, a mensagem que você quer trazer para os irmãos.